bem com vocês? Vocês assistiram o vídeo? Como é que tá sendo? Professor, tá tudo tranquilo, eu assisti o vídeo sim. Tá suave? Bom dia, professor. Bom dia. Bem? Bom dia. Bom dia. Professor, eu estava dando uma olhada aqui no conteúdo de água e recursos hídricos. Eu tô com uma dúvida em questão do cerrado. Pode falar. No cerrado, ele tem uma fauna bastante diversificada, certo? É a mais diversificada, acho que aqui na América. Espera aí, Jonathan. Um minuto que tá cortando aqui. Você pode repetir de novo, por favor? O bioma do cerrado, ele tem a maior diversificação de animais, certo? É um dos maiores, na verdade, do mundo. Um dos maiores, mas não é o maior. Ok. Pode falar. Eu queria entender como é que um bioma tão diversificado tem um recurso hídrico bastante abundante e porque ele é espalhado, os animais. Eles são bastante espalhados no cerrado. Eu queria entender por quê. Como assim? Como assim eles são bastante espalhados? Em outros biomas, os animais, a maioria dos animais, eles andam em conjunto. Aí eu estava dando uma olhada aqui no cerrado, aí os animais do cerrado, eles vivem em bastante, tipo, em grupos de indivíduos, bastante separados, não em, como eu posso dizer, um grupo específico. Eles andam em indivíduos, tipo um casal de onça, um casal de tamanduá, eles não andam em grupo. Eu queria entender por quê, porque o recurso hídrico pode ser uma dessas maneiras, né? Um dos fatos que influencia nisso. Primeiro que eu desconheço essa tua afirmação. Não tenho informação concreta sobre isso, não. Os organismos que vivem no Cerrado, eles são muito parecidos com os organismos que vivem na Mata Atlântica, que vivem na Amazônia. Tem algumas particularidades, mas eles não têm diferenças em termos de comportamento, pelo menos que eu saiba. Nunca vi trabalhos desse tipo. Então, eu acho que talvez seja mais impressão tua de onde você tirou essa informação do que qualquer outra coisa. Foi um site que eu estava lendo sobre os biomas, aí falaram, tá escrito no site que o bioma do Cerrado é o que tem mais diversificação de animais, só que eles vivem bastante separados, eles não vivem em conjunto. Isso aí, para mim, essas duas informações não são concretas. Pelo menos eu não tenho conhecimento assim, eu não tenho informação guardada, nem li, nem vi nada parecido que justifique isso aí que você está falando. Os dois, o bioma cerrado tem muitos organismos que são endêmicos do cerrado, que só ocorrem aqui. Eles só existem aqui no cerrado. Mas também tem muitos organismos que existem em outros biomas. Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, o Cerrado, pelo fato de ele estar no meio do Brasil, ele é meio que uma intersecção de todos esses biomas. Então ele tem fauna e flora de todos esses outros biomas que tem no Brasil. Você tem diversificação no Cerrado, você tem organismos que estão mudando e estão gerando outras espécies, que é a temática da aula anterior, no Cerrado, mas os locais que têm maior intensidade, que têm pelo menos maior endemismo, são a Mata Atlântica e a Amazônia. Esses dois lugares são os lugares onde tem maior endemismo, maior taxa de diversificação e muito mais espécie endêmica do que no Cerrado. Então, a água tem a ver com isso? Tem, mas também outros eventos históricos também têm a ver com isso. Por exemplo, clima. Geralmente, na América do Sul, em lugares que são mais estáveis climaticamente, vocês se lembram da aula da semana passada que vocês vão ver mais para frente, eu acho que o clima muda ao longo do tempo, vocês já viram falar das últimas eras glaciais, nos últimos 2 milhões de anos o clima da Terra ficou assim, esquentando, esfriando o tempo inteiro. Quando esfriava eram as eras glaciais. Então, as regiões que passaram menos por essa oscilação de temperatura, nos últimos 2, 3 milhões de anos, são as que acumulam mais espécies endêmicas e mais espécies. Por quê? Porque os organismos não são extintos por conta da variação no clima e na temperatura. As condições são mais estáveis, eles conseguem deixar mais
mais descendentes, então eles se perpetuam mais. E no Cerrado não tem muito essa relação. Geralmente essa relação aparece na Amazônia e na Mata Atlântica, que são os dois lugares de maior estabilidade climática, pelo menos nos últimos 2, 3 milhões de anos. Então, essas informações que você está me dando aí, eu acho que elas não são nem muito precisas, nem muito verdadeiras. Beleza, eu vou dar uma olhada direito aqui, porque eu fiquei com dúvida, né? Tô perguntando por você porque eu não sabia também. Eu fiquei curioso, não Beleza. entendi. Se qualquer coisa, você me manda o link do lugar onde você encontrou, eu vou dar uma olhada e ver se tem fundamento ou não, ou se é só uma Só um simplificação. Zé Ruela falando coisa só. Beleza, eu vou procurar o site. Beleza. Bom dia a todos. Pessoal, tem mais dúvidas a respeito da aula? Vocês viram o conteúdo da aula, assistiram o vídeo? Quais foram as impressões? Quais foram as dúvidas? O que vocês não gostaram? O que vocês gostaram? Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Beleza. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa aqui é a fazenda do seu José da Silva, tá? Uma pessoa fictícia qualquer, peguei um lugar aí. E ele tem uma fazenda. A fazenda dela é a fazenda, sítio, sei lá, propriedade rural é essa aqui, ó. Todo esse pedaço de terra aqui retangular. Certo? Esse José da Silva aqui, ele cria gado na fazenda dele. Olha aqui, ó. Tem um monte de pontinho branco aqui, que é o gado que ele tem. Ele também cultiva umas coisas aqui na fazenda dele. Ele tem um açude e ele mora aqui na propriedade. Então ele usa água para o consumo dele também. Pro consumo do animal, para o consumo da agricultura, para o consumo dele. Ele tem um açude aqui, uma área de nascente, uma mina d'água. Vocês estão vendo aqui, ó. Dá para ver aqui toda a área onde tem mina d'água e onde tem um rio, um riacho, tudo isso aqui. Então esse pedaço aqui, ó, tá dentro do sítio dele, tá dentro da fazenda dele. Só que de uns tempos ele disse que o brejo que ele tinha, a mina que ele tinha aqui, ó, tá secando e o açude dele também tá secando. Por que que o açude dele tá secando? Porque ele não está sabendo utilizar a água. Porque ele não tá sabendo utilizar a água. Como é que ele utiliza a água? Como é que ele precisa utilizar a água? Toda essa área é cultivo que está em ondas. Essa área aqui? Sim, toda essa área total aqui ou é só o pequeno pedaço aqui dentro da chácara? Essa área toda aqui é cultivo e isso aqui é pasto. O que está acontecendo aqui na propriedade do Sr. José da Silva? Não tem vegetação ao redor da mina? Olha aí, o Iago perguntou. A vegetação que tem ao redor da mina praticamente inexistente. A única vegetação que tem é essa aqui, ó, que vocês conseguem ver na beiradinha do açude. Mas aqui na mina, ó, tem um pouquinho aqui, mas aqui, nessa parte aqui não tem nada. E aqui também quase não tem. Qual a relação da vegetação com a água que está saindo aqui no solo? Iago. Vamos dar uma olhada na área da bacia. Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o corpo d'água, né? Ou pelo menos a área que por onde ele deveria passar. Essa toda aqui é a área da bacia de drenagem desse corpo d'água aqui. Olha aqui, essa aqui, ó, é a bacia de drenagem desse corpo d'água aqui. E se a gente somar as duas que fazem parte do mesmo corpo d'água, essa aqui, ó, é a bacia de drenagem de todo esse corpo d'água aqui, que é a junção dos dois e mais um pequeno aqui. Mas vamos focar aqui na bacia do Sr. José da Silva. Vocês estão vendo que aqui na área dele praticamente não tem vegetação? Não tem vegetação nativa em quase nada. O único pedaço que tem são essas manchinhas aqui e um pouquinho aqui na beirada do açude. Vocês se lembram que eu falei
da importância da vegetação nativa, de segurar, reter umidade no solo e umidade, de toda essa área, cerca de 95% é pasto. Aqui tudo é pasto, aqui é pasto, aqui tudo é pasto, e só esse pedacinho aqui deve ser uns 5%, 10% no máximo aí, de vegetação nativa nessa área. Vocês se lembram que quando chove, professor, o Iago falou, nessa imagem aí, se for reflorestado, a água volta? Tem um limite de distância da vegetação obrigatória para o rio, né? A precipitação não é absorvida pelo solo. A gente vai chegar nesses comentários aí. Então, quando chove, a precipitação, se você tem uma área de pasto ou uma área sem vegetação nativa, principalmente se for solo nu, mas de pasto também acontece, a água infiltra. Só que como não tem muita barreira para a água no solo, ela começa a escorrer. Tem uma parte da água que vai infiltrar e tem uma parte da água que vai escorrer. Se começa a chover muito, o solo pode saturar rápido e a velocidade e a quantidade de água que infiltra pode ser muito menor do que a quantidade de água que escorre. Então, começou a chover, uma chuva intensa, como acontece aqui em Brasília, rapidamente começa a escorrer a água. Vocês todos sabem que começou a chover muito, qualquer tesourinha inunda, começa a descer uma enxurrada gigantesca pelas ruas e tal. É a mesma coisa. Isso no pasto começa a escorrer água rio abaixo. Tanto é que começou a chuva, daí meia hora, uma hora, o rio começa a encher. Por quê? Porque a água começa a escorrer muito rapidamente para o rio, enche o nível do rio. Mas aí parou de chover, daí meia hora, uma hora, 2 horas no máximo, o rio começa a baixar. Por quê? Porque toda aquela água que estava escorrendo no solo parou de escorrer, foi direto para o corpo d'água escorreu aquela água para uma área mais rio abaixo, e aquela água foi embora e baixou o volume de água. O solo, obviamente, que ele reteve um pouco de água também. E à medida que ele ganhou água, ele vai liberando água ao longo do tempo e mantendo o volume de água no rio. Mas como tem um uso intensivo de água, de terra aqui, ó, vamos supor, você não tem vegetação nenhuma aqui na área de pasto, ele está puxando água para casa, ele está puxando água para irrigar a plantação dele, ele está usando muito intensamente a água. Se ele usar mais intensamente do que a capacidade que o solo tem de reter água no solo, vai começar a acontecer o que com o lençol freático? Vai começar a baixar, diminuir. É como conta corrente, pessoal. Vocês têm uma conta corrente em banco, o limite dela é R$ 100. Você só pode gastar R$ 100 por mês. Mas você começa a sair do controle e você começa a gastar 125, 130, 140, 150. Quanto mais você gastar acima do teu limite, você vai estar no débito. Você vai estar devedor. A água é a mesma coisa. Se você usar com uma intensidade muito maior do que a água, do que o solo consegue captar, do que a água consegue infiltrar no solo, você vai ter um déficit hídrico. Você vai usar muito mais intensamente do que a natureza consegue repor. E aí o que pode acontecer? A água, o lençol freático diminui e a água fica escassa. Vamos supor que ele fala, poxa, tá acabando a água, na minha estação seca, o córrego aqui, meu açude está secando todo, não tem mais água. Vou fazer um poço artesiano. Aí ele vai lá e fura um poço artesiano aqui na propriedade dele, aí tem água abundante. Fala, beleza, tô salvo. Ele começa a gastar água muito mais intensamente. Se agora tem o poço artesiano que dá água fácil para ele, água boa, se ele começar a puxar muito intensamente, mais intensamente do que o solo consegue reter, o que vai acontecer com a água do poço e com a água do lençol freático? As duas, ó, diminuem. O poço artesiano, ele acessa justamente o lençol freático. Tem água no poço porque ele está próximo do lençol freático. Quando o poço seca, significa que o lençol freático já está abaixo do poço. Reparem que se ele tem pouca água aqui, é porque também tem pouca água infiltrando ou disponível nessa área aqui, rio acima. Então, olha a propriedade do vizinho aqui, do vizinho de cima dele. A gente diz do vizinho amontante. Amontante porque é rio acima. Rio acima, pensa em montanhas. A gente está indo em direção às cabeceiras, em direção às áreas de maior altitude.
Então, essa aqui é a área amontante do rio que passa na propriedade dele. Toda essa parte aqui, ó, vocês não conseguem ver, mas isso aqui é cana-de-açúcar para produção de álcool para o nosso carro ou para o nosso dia a dia e produção de açúcar. Essa área aqui, cana-de-açúcar também é uma cultura que puxa muita água do solo. Ela puxa muita água para poder produzir biomassa. Então, se ela puxa muita água, vai ter menos água disponível no solo. Se tem menos água disponível no solo, o lençol freático vai diminuir. Se o lençol freático diminui, o volume de água no rio dele aqui, no rio da propriedade vizinha, vai diminuir. Vou fechar minha janela aqui, pessoal. Pronto. Tranquilos? Então, o que a gente precisa fazer para melhorar a quantidade de água nesse solo aqui? Aumentar o volume de água nesse corpo d'água. É alguma coisa parecida com o que a água falou. Plantar uma vegetação nativa. É isso aí, Iago. Se a gente aumentar a área de vegetação nativa, vamos supor que eu chegue lá, eu sou biólogo, eu vou chegar aqui para esse fazendeiro e falar, olha, você está perdendo água, se você quiser manter um pouco mais de água, você tem que plantar a vegetação nativa, você tem que reflorestar essa área, você vai ter que recuperar essa área. Então vamos pegar toda essa área aqui, ó, e plantar de vegetação nativa. Plantando vegetação nativa, olha aqui, ó, comparando essa paisagem com essa paisagem aqui, quando chover, se a água entrar aqui dentro, essa vegetação ela vai impedir que o sol bata direto no solo. Já aqui no pasto, depois que chove, 30 minutos depois, o solo já está seco e quente. Por quê? Porque o sol está incidindo direto no pasto. Aqui não. Se você entrar, talvez até um dia depois da chuva, você vai sentir a umidade ainda na floresta. Por quê? Porque a floresta ajuda a reter essa umidade. Ela impede que a vegetação, que a água evapore por conta do sol. A água vai infiltrando muito mais lentamente. A água escorre de maneira muito mais lentamente, porque ela vai encontrando galho, tronco, folha. Ela não vai escorrer de uma vez. Então, se a gente reflorestar essa parte toda aqui, ó, talvez a gente consiga reter um pouco mais de umidade nessa vegetação e, consequentemente, reter um pouco mais de umidade também no solo. Se a gente reter um pouco mais de umidade no solo, a gente talvez consiga um pouco mais de água nesse corpo d'água. Mas o seu José dos Santos fala, ah, não vou reflorestar isso aqui não. Porque se eu reflorestar isso aqui, eu vou perder metade do meu pasto. Eu vou perder, vou ter que gastar dinheiro com isso. E então não vou fazer. E outra, não adianta nada eu fazer isso aqui se o meu vizinho de cima não fizer. Ele pode justificar. De fato, como também não tem vegetação nativa na área da bacia, aqui no vizinho de cima só tem plantação, se o vizinho de cima não fizer nada aqui, não replantar, talvez a água dele aqui na propriedade do seu José da Silva nem mine mais, porque essa parte aqui vai estar usando muito intensamente a água. Então a água que desceria para cá, ela não vai descer, ela vai ser usada por essa plantação aqui. Certo? Talvez até se ele aceitasse restaurar essa parte aqui de vegetação, quem talvez teria o benefício seria o vizinho de baixo, porque essa área dele seria toda reflorestada, guardaria um pouco mais de umidade, o vizinho de baixo talvez começaria a encontrar um pouco mais de água na propriedade dele, porque essa área montante foi reflorestada. Jonathan falou, mais ou menos quanto de raio na vegetação? Olha, é importante que, por lei, corpos d'água como esse aqui precisam ter 30 metros de um lado e 30 metros de outro. Isso já foi maior, já foi 50 metros, mas com o novo Código Florestal, os deputados reduziram essa área. Então, hoje em dia é 30 metros e tem algumas informações específicas, dependendo do tamanho do corpo d'água, mas em geral 30 metros. Só que isso não é só você só restaurar em torno do rio de drenagem, não adianta. Você precisa restaurar também dentro da bacia de drenagem. Porque vocês se lembram, toda a área que infiltra nessa região aqui vai ser drenada para esse ponto aqui, para esses pontos aqui de menor altitude.
Então, não só essa margenzinha aqui do rio que precisa ser restaurada, mas uma boa quantidade da bacia de drenagem, uma boa parte, eu não sei quanto, 30, 40, 50, não sei se nós temos uma informação concreta desse tipo para afirmar ainda. Mas uma boa parte da bacia de drenagem precisa ser restaurada. Olha esse caso aqui. Essa bacia de drenagem aqui não tem nada de vegetação nativa. Se não tem nada de vegetação nativa, essa água aqui vai ficar cada vez mais escassa. O Iago falou, professor, é o que acontece na Amazônia quando tiram as árvores, né? Isso, não só na Amazônia. É o que acontece no Cerrado, é o que acontece na Caatinga, é o que acontece no Pantanal, é o que acontece na Mata Atlântica. Em todos os biomas brasileiros acontece uma coisa muito parecida. Se você retirou a vegetação nativa, a capacidade do solo de reter água e a capacidade da água infiltrar diminui muito. Se ela diminui muito, você pode ter um problema com a água. Então, notem, pessoal, dê uma olhada nessa paisagem aqui. Vocês estão vendo aqui, todas essas linhas verdes são os corpos d'água. Vocês estão vendo que algumas partes aqui, os corpos d'água têm vegetação nativa. Ó. Tem algumas áreas aqui que tem. Não sei se tem 30 metros conforme dita a lei, mas tem várias que tem. Esse aqui não tem nada. Mas vamos dar uma olhada na paisagem, de maneira geral. Olhem isso, galera. Todas essas manchinhas aqui pretas são as áreas de vegetação. São as áreas de vegetação. Dê uma olhada no estado de São Paulo. Eu estou aqui no meio do estado de São Paulo. Cadê as áreas de vegetação do estado de São Paulo? Olha aqui. Tem aqui, uns pedaços aqui, muito pouco aqui, muito pouco aqui. Vocês estão vendo que a área de vegetação nativa é muito pouco. É muito inferior ao que seria necessário para manter a água fluindo o tempo inteiro. O Iago perguntou, para onde vai essa água quando os corpos de água secam? Ou ela evapora, ou ela vai rio abaixo, ou vai para algum lugar. Ou ela evapora, ou ela vai rio abaixo, ou ela continua dentro do solo se movendo. Porque imagine, se você tem um terreno que tem uma diferença de altitude, um relevo acentuado, a água que está dentro da terra, ela também está se movimentando, certo? Ela não fica parada, ela fica se movimentando, sempre da área de maior altitude para a de menor altitude, tanto dentro da terra quanto fora da terra. Então essa água vai sempre escoar. Se ela escoar toda rio abaixo, não sobrar nada aqui, ela seca. Essa região aqui fica sem água. Professor, no Cerrado, por lei, tem que deixar 20% da vegetação nativa na sua área rural, certo? Essa porcentagem consegue manter esse bom funcionamento da água ou não adianta deixar só esses 20%? Ellen, essa é uma pergunta muito complexa. Na verdade, tudo depende de como é usado a área rural, né? As duas coisas. Ela depende da vegetação nativa e ela depende de como é usado a água na propriedade. 20%, eu não sei quem tirou ou de onde saiu esse valor 20%. Eu desconheço qualquer estudo científico, qualquer caracterização que tenha dito, olha, 20, 30% no cerrado é bom. Desconheço. Essa informação para mim não existe. Nunca ouvi falar. Alguém deve ter tirado isso de alguma cachola. Agora, quanto de fato que a gente precisa para manter a água, não sei dizer. Eu sei que antes o Código Florestal previa mais, uma área de vegetação maior. Mas depois que mudaram em 2012, desculpa, pessoal. Depois que mudaram em 2012, reduziram tanto a área de APP, que é aquela área que fica na margem dos rios, quanto a área de reserva legal. Então tem duas coisas. Uma coisa é a reserva legal. Se você tem uma fazenda de 100 hectares, uma parte da tua fazenda você não pode desmatar e formar pasto ou plantar. Você não pode usar a tua fazenda 100% da tua terra. Você precisa deixar uma área de reserva. Essa área de reserva é chamada reserva legal. E geralmente está em torno do que você está falando aí, 20, 30%. Varia em função do bioma. Mas essa área é para garantir água, para garantir polinização para as plantas que vocês vão cultivar, para garantir estoque de carbono, para garantir um monte de coisa. Mas tem um monte de propriedade rural, olha aí, ó. Olha o recorte no estado de São Paulo, que não tem essas áreas de vegetação. Além disso, você ainda é obrigado por lei a manter as áreas de APP, as áreas de preservação permanente. A área de preservação permanente é uma floresta que margeia os corpos d'água. Então, olha aqui, ó.
Você tem aqui, ó, essa linha aqui que é um corpo d'água, essa linha aqui que é um corpo d'água. Teoricamente, você teria que manter uma área de 20, 30 metros no corpo d'água. E você tem muitas propriedades que não fazem isso também. Então, existem duas coisas que vocês têm que manter íntegro: a área de preservação permanente e a reserva legal. Quanto disso? Não sei dizer. Mas quanto mais vocês manterem, quanto mais vocês mantiverem, melhor. Mais água vai ter, mais água vai ser jogada para a atmosfera, mais chuva vai ter e assim por diante. Dúvidas? Vamos olhar aqui, vamos voltar aqui para o senhor José da Silva. Aí eu falei para ele, o Pedro Igor perguntou: bom dia, professor. Minha dúvida é como se faz o controle do aquífero para saber que está tendo mais reposição do que gasto. Essa pergunta eu não sei te dizer, mas acho que geólogos têm uma precisão maior de como medir. O lance é você medir o volume de água que tem. Por exemplo, de um poço. Quando você fura um poço artesiano, você sabe mais ou menos o nível em que está a água. Quando chove, você vê o nível da água subindo um pouquinho mais. Quando seca, você vê o nível da água baixando um pouquinho mais. Então, baseado nessa movimentação, na altura que está o, o lençol freático, as pessoas conseguem dizer, está tendo mais ou menos água, ou está puxando mais do que tá infiltrando. Se você está no meio da época da chuva e está chovendo o tempo inteiro, 6 meses chovendo, e você está usando a água, puxando bastante água, e o lençol freático está estável ou está aumentando, é sinal que você está gastando menos do que a água consegue infiltrar. Beleza. Agora, se está chovendo, está bombando de chuva, água infiltrando, e o lençol freático mesmo assim está diminuindo, é sinal que você está puxando, está bombeando muito mais água do que o teu solo consegue reter. Então, eu imagino que para os aquíferos, que estão um pouquinho mais profundo, seria alguma coisa nesse tipo. Não sei exatamente como, mas alguma coisa relacionada ao fluxo, ao volume, ou mesmo ao nível de água que tem nele em função da profundidade que a água está sendo acessada. Imagino que seja isso. Vocês podem buscar essa informação depois. Aí, galera, vamos supor que eu chegue aqui e fale para o senhor José da Silva, falo, olha, você vai ter que reflorestar aqui um pedaço para a tua água começar a minar de novo. Ele vai falar, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque todo mundo tem que fazer isso. O vizinho de cima tem que fazer, o vizinho de baixo também, todo mundo tem que fazer e não tem ninguém fazendo. Eu não vou fazer. Se não tem ninguém fazendo, eu não vou fazer. Deixa assim mesmo, não vou gastar dinheiro com isso, não. Beleza. Mas se ele não fizer, a gente vai esperar uma. Ele pode falar, não, precisa ser uma lei, precisa ser o governo do estado, governo federal, governo da cidade. Pode ser, tem que ser o Papa vir aqui falar para todo mundo, falar, ó, galera, vocês têm que reflorestar. Vocês acham que alguém vai reflorestar? Com lei, com governo, com o Papa falando? Não, ninguém vai reflorestar. Por que que eu vou reflorestar? Por que que eu vou gastar dinheiro com isso? Você pode pensar. Não mesmo. Tanto é que o passivo ambiental que a gente fala, o débito ambiental é muito grande. E as pessoas que tinham que reflorestar, porque degradaram ou porque compraram uma propriedade que já estava degradada, tal, essas pessoas que tinham um passivo ambiental que tinham que reflorestar foram anistiadas, que a gente fala no novo Código Florestal em 2012. Então eles falaram, ó, esquece isso aí, você não precisa mais reflorestar nada, fica tranquilo e usa tua propriedade. Por isso que o Estado de São Paulo está desse jeito, o Estado de São Paulo e outros biomas, porque tirou a obrigação das pessoas, dos fazendeiros, dos produtores rurais de reflorestar. E aí não vai ter Cristo que faça essas pessoas reflorestarem de novo. Mas eu digo o seguinte, pouco importa se o vizinho não vai fazer. Pouco importa se o vizinho de baixo, o vizinho de cima não vai fazer, se a maior parte das pessoas não vai fazer. O que importa é você fazer. E você dar o exemplo. Se o seu José da Silva aqui começa a fazer a parte dele, começa a reflorestar, de repente a água começa a voltar. Se a água voltar, vai ficar mais água disponível para ele. De repente, até o vizinho de baixo começa a se beneficiar. Ele começa a ver, nossa, tá voltando a água. Mesmo na época de seca, eu tô tendo água. Possivelmente é por causa da vegetação dele aqui. Que legal, vou fazer também. Aí incentiva o vizinho a fazer, o vizinho de baixo. Aí o vizinho de baixo faz e começa a ver resultado.
daí 5, 10 anos ele começa a notar que a água voltou a minar numa boa, água limpa, de qualidade. Aí o outro vizinho de baixo fala, poxa, tá funcionando, vou fazer também. Aí ele faz. Aí o vizinho de cima se sensibiliza também, fala, poxa vida, tá funcionando, vou fazer. Ele começa a reflorestar também. Se todo mundo fizer a sua parte, pessoal, e isso começar a se propagar, aos poucos a gente vai reflorestando essas áreas. Aos poucos a gente vai ganhando. Se todo mundo falar, ah, não vou fazer porque ninguém faz, vai continuar do mesmo jeito. E não sei se vocês se lembram, 2, 3 anos atrás, o estado de São Paulo passou por uma seca gigantesca. O Distrito Federal, no ano passado, passou por uma seca gigantesca. Foi rodízio praticamente um ano inteiro. Por quê? Olha essa paisagem como tá. Essa paisagem seca 6 meses durante a seca. Não tem água para as pessoas. Não tem água. Fiscalização, o Jonathan está falando. Professor, não tem fiscalização? Pessoal, o IBAMA, que é o órgão que fiscaliza, está completamente sucateado porque o governo quis sucatear. Não tem volume de dinheiro, não tem fiscal suficiente, não tem política para fiscalização. Estão desincentivando a fiscalização. Vocês estão vendo as queimadas aí bombando e o número de multas cada vez mais caindo. Como é que vai fiscalizar um país dessa magnitude, desse tamanho? Não é fiscalizar. Cada pessoa tem que se fiscalizar. Cada pessoa tem que pensar na sua propriedade. Existem as leis e as leis precisam ser cumpridas. Vocês precisam pensar em se adequar às leis. Essa é o que você tem que fazer. Isso é o que você tem que fazer de acordo com a lei? Então faça. Porque se você fizer e começar a ser beneficiado, outras pessoas vão ser incentivadas a fazer também. E eu estou falando aqui, produtor rural, desmatamento e tal. Não estou botando a culpa em ninguém, pessoal. A culpa não é do produtor, a culpa é do agricultor, do pecuário. Não, não é de ninguém. A culpa é de todo mundo. Todo mundo está no mesmo barco. O meu papel é informar, é ensinar, mostrar para vocês os problemas, mostrar para vocês o ciclo da água, como é que funciona. O papel dos produtores rurais é produzir, mas eles precisam produzir de uma forma melhor. Eles precisam produzir e tentar se adequar às leis, manter floresta nativa, para garantir que a água não falte. Então não tem culpado, todo mundo está dentro do mesmo barco. Se começar a dar pau, se o barco começar a afundar, todo mundo vai afundar. Assim como a gente tem passado por seca recorrentemente. Ano após ano, a gente está passando por problemas de seca. Por quê? Todo mundo está pagando o pato, todo mundo está sendo prejudicado por conta disso. E não é um ou outro, não. Os brasileiros fizeram isso, os brasileiros precisam ajudar a resolver. Nós estamos todos trabalhando para resolver esse problema e a gente precisa trabalhar junto para tentar resolver esse problema, ok? Então não é apontar dedo, é dizer, vamos lá, galera, vamos fazer, esse é o conhecimento, é assim que funciona o ciclo da água, é assim que funciona a vegetação, esses são os benefícios, vamos contribuir, vamos fazer assim, olha, presta atenção nisso. Olha a cidade de São Paulo, galera. A cidade de São Paulo fica numa área de altitude, não sei quantos metros acima do nível do mar. Mas uma área desse tamanho, vocês se lembram, 3, 4 anos atrás, que praticamente secou os reservatórios, os poucos reservatórios de água que tinham, Guarapiranga e da reserva da Billings, da represa Billings, quase secaram. Dê uma olhada, essas são as áreas de reservatório, dê uma olhada aqui, ó, como é que está a área da bacia de drenagem. Olha aqui, ó. Esse aqui é um corpo d'água que deságua no reservatório Billings. Olha como está a bacia de drenagem nessa região aqui. Olha como está a bacia de drenagem nessa região aqui. Olha como está a bacia de drenagem nessa região aqui. Algumas áreas estão melhores que outras. Tem áreas de vegetação que conseguem reter um pouco mais de água, impedir que a água seja escoada rapidamente, entre no corpo d'água e vá rio abaixo. Mas a maior parte da água que cai aqui, ó, nesses bairros, rapidamente ela cai dentro do corpo d'água. Se cai dentro do corpo d'água, o operador da empresa lá da barragem vai ter que abrir a comporta e mandar essa água embora, porque senão vai encher tanto que a água vai estourar a represa. Então ele tem que mandar essa água rio abaixo. Isso sem falar da poluição da água. Todo o resto de cidade, de fazenda,
de empresas, de indústrias, todo esse dejeto aqui, se não for bem tratado, ele vai parar no corpo d'água. Se parar no corpo d'água, a gente ainda vai ter que tratar com produtos químicos para poder tirar todas as substâncias que estão sendo acumuladas no corpo d'água. Então, pessoal, a água é um negócio muito sério, muito sério. E a gente precisa repensar totalmente a forma como a gente usa a água. Por mais que o Brasil seja o país das águas, a gente tem visto que está faltando água. Dúvidas, comentários? Estou indo aqui para o Oeste Baiano, pessoal. Oeste Baiano, que é um grande produtor de soja, milho, algodão, exporta para tudo quanto é lugar no mundo. Olha aqui, ó, todas essas linhas aqui são rios. Olha aqui, mais um rio aqui, mais um rio aqui. Todas essas linhas são rios. E vocês estão vendo que aqui, ó, aqui tem áreas de vegetação nativa em volta, ó. Toda essa área aqui é área de vegetação nativa. Embora exista algumas coisas sendo usadas aqui, alguns lugares sendo usados, mas ó, isso aqui é vegetação nativa. Tá deixando uma boa faixa de terra de vegetação nativa, beleza? Ótimo. Mas dê uma olhada na bacia de drenagem. Toda essa área aqui, ó, é a bacia de drenagem desse rio. E toda essa área aqui, ó, todas as cabeceiras aqui, essas áreas planas, onde a água teoricamente também infiltra e abastece o corpo d'água, tá tudo sendo intensamente usado para agricultura. Tudo isso aqui é agricultura, ó. Ó, agricultura, olha aqui, ó, como é que tá. Vocês lembram daquele exemplo que eu mostrei para vocês do parque do Xingu, do rio Xingu, onde todas as cabeceiras são tomadas por agricultura e uso intensivo do solo e da água? Pois bem, é a mesma situação aqui. Além disso, ainda tem, ó, vocês conhecem essas bolotas aqui? O que são essas bolotas? Ó, o que são essas bolotas? É plantação com sistema de irrigação circular, professor? Exatamente, são os pivôs. É um cano, um tubo que capta a água e começa e fica girando assim e jogando água nas plantas para garantir que as plantas tenham água para produzir mais. Beleza? Então, olha, notem que tem várias bolotas no meio dessa paisagem. Ó aqui, ó, quantas bolotas. Ó, mais bolotas aqui, ó. Ou essa água é extraída direto do rio, tá vendo que possivelmente tem um cano. Ó, possivelmente aqui tem um cano. Ó aqui, ó, a casa dele, onde puxa. Que é puxando água direto do rio e jogando na plantação. Ou, o que acontece também às vezes, é eles furarem um poço artesiano e captar água do solo para poder jogar na plantação. Isso aqui, a gente precisa fazer essas coisas com cuidado. Porque se todo mundo se meter aqui a fazer irrigação desse jeito, todo mundo vai começar a puxar água com uma intensidade muito grande para poder jogar na vegetação. Quando a água é tirada do solo, ela pode ser jogada na vegetação, uma parte dela é perdida, ela é evaporada e tal, a planta consome, joga de novo para a atmosfera. Uma partezinha menor infiltra e tal, mas a água, de maneira geral, ela sai do solo e vai para a atmosfera. Se vocês começarem a puxar muito mais água aqui do que o rio comporta, pode ser que comece a faltar água nesse rio aqui. E se essa intensidade de uso da água aqui nesse local, tanto de captação direto no solo por lençol, por poço ou no rio, for muito intensa para a agricultura, ó quem está aqui no limite. Ó quem está aqui, ó. Correntina, Inhumas, Maria Vitória, todos esses lugares aqui são cidades que estão na margem desses rios. Se o uso for muito intenso rio acima, olha aqui, mais pivô. Aqui acho que tem alguns lugares que tem também. Se esse uso for muito intenso e captar muito mais água do que o lugar consegue absorver, vai faltar água para essas pessoas aqui. Rio São Francisco é um exemplo clássico. Rio São Francisco, lá na foz do rio, o volume de água é super baixo. Tem gente que reclama que não tem mais água, que não tem mais peixe, ou que
A água salgada está entrando muito dentro do continente. Por quê? Porque o volume de água diminuiu tanto. Por quê? Porque o rio está sendo intensamente usado para agricultura, para abastecimento de água, para as pessoas e por aí vai. Então, pessoal, a gente precisa repensar o nosso modelo de exploração. A gente precisa repensar a forma como a gente usa os ecossistemas aquáticos e usa a água. Porque se a gente não tiver uma, uma ação coordenada, pensada no nível da bacia, se a gente não usar com moderação, a gente vai ter problemas de falta d'água. Questões? Comentários? Estou só aqui falando. Angústias? Vamos fazer um exercício? Vocês são de qual turma? Que turma? Qual engenharia vocês são? Turma C, né? Eu sou da agronomia. Agronomia? Legal. Então, turma C da agronomia, tem gente da biotech também. Beleza. O pessoal da agronomia, Eu sou engenharia da da civil, computação, professor. engenharia civil, beleza. Então, todos nós temos aqui química, olha só que massa. Então, engenheiro civil vai construir, pensar melhor nas cidades. Engenheiro agronômico vai pensar melhor na forma de usar a água, recurso hídrico. Engenheiro florestal, que é a Ellen aqui, vai pensar em como restaurar essas áreas de vegetação nativa para reter mais água no solo. O pessoal da engenharia mecânica vai pensar em fazer sistemas de pivôs mais eficientes, ou irrigação, de repente, por gotejamento, ou máquinas que são mais eficientes no uso da água, assim como no uso da água dentro das indústrias nas cidades, para ajudar a aumentar a eficiência, diminuir o volume de água usado. Quem mais? Os químicos aqui vão trabalhar junto com o Pedro Igor, que é da Biotech, em formas mais eficientes de captar água e de limpar essa água antes de distribuir para a população. Então, todos nós, e eu, biólogo aqui, vou informar vocês em como fazer, em como pensar, em o que manter, em que áreas seria melhor manter, em que configuração. Esse trabalho, pessoal, é um trabalho de todos nós. Todos nós temos que trabalhar para aumentar a eficiência no uso da água. Todos nós temos que fazer isso. Vocês, engenheiros, estão na linha de frente disso. Por isso que vocês têm que ter uma disciplina de ciência do ambiente para pensar nessas questões, para ajudar essas pessoas a produzirem melhor, para a gente ajudar a sair desse problema hídrico. Vamos fazer um exercício aqui rápido e simples. Vamos supor que eu consiga economizar por mês 20 litros de água na minha casa. Estou aqui em casa, de boa. Eu consigo economizar por mês 20 litros d'água. Vou fazer os cálculos aqui com você junto. 20 litros d'água são 20 garrafinhas de água. Pouca coisa. 20 garrafinhas de água, se você pensar na forma como você lava a louça, na tua descarga, no teu chuveiro, no teu banho e tal, você consegue tranquilamente economizar 20 litros de água por mês. Se na sua casa tiver 4 pessoas, são 4 litros de água, são 80 litros de água na tua casa por mês. Mas vamos supor que no bairro onde você mora, existam 1.000 famílias. Se todas elas conseguirem economizar esses 80 litros de água, nós estamos falando de 80 mil litros de água por mês economizados em um bairro. Mas vamos supor que uma cidade tenha 5 bairros. Geralmente tem mais. Vamos colocar 10 bairros. Só esses 10 bairros vão estar economizando 800 mil litros de água. Isso em uma cidade, em um mês. Agora vamos multiplicar isso por 12. Nós estamos falando de 9 milhões e 600 mil litros de água economizado em um ano em uma cidade. Se cada um economizar 20 litros de água. Vamos supor, pensando num horizonte de 10 anos. Nós já estamos falando de 96 milhões de litros de água economizados em 10 anos. Agora, lembrem-se que no Brasil, isso só no município.
Lembrem-se que no Brasil tem mais de 5.000 municípios. Tem 5.300, 5.400 alguma coisa, se não me engano. Mas vamos supor que existam 3.000 municípios com mais de 100 mil pessoas. Então vamos pensar, vamos multiplicar isso por 3.000 municípios. Nós estamos falando de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós estamos falando de 1.000, milhões, bilhões. Aqui é 1.000, milhões, bilhões. Então são 288 bilhões de litros de água economizados por todas as pessoas no Brasil em 10 anos. Então, isso dá um exemplo, pessoal, do como o seu esforço na tua casa faz a diferença. Nós somos tanta gente no mundo e tanta gente no Brasil que se vocês fizerem um mínimo na sua casa, na sua propriedade, na sua empresa, tudo isso vai resultar em uma economia gigantesca de água em longo prazo. É um trabalho de formiguinha que precisa ser feito. É o que a gente precisa falar para o senhor José da Silva. Poxa, senhor José, faça a tua parte. Replante, refloreste, garanta a água. Porque se o senhor fizer e se todo mundo fizer, olha o quanto a gente consegue economizar. Olha o quanto a gente consegue garantir de água a mais para nós e para as futuras gerações. Tranquilos, pessoal? Dúvidas, comentários, angústias? Eu vou encerrar a gravação, se vocês não têm mais nada para falar. Professor, Pode falar. opa. Então, professor, aí eu acho que, assim, eu já tinha feito esse comentário com o professor das primeiras semanas, que eu ficava até um pouco apreensivo, né, sobre isso, sabe? Ser esse trabalho de formiguinha e a gente não saber se o próximo está fazendo a nossa parte. E foi aí que ele falou, não digo igual, né? Mas ele deu esse mesmo pensamento que o senhor de se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue, que nem o senhor acabou de exemplificar aí, fazer uma grande mudança a partir de pequenas coisas. Então, eu não sei, eu acho que realmente isso que o senhor falou, a matéria realmente ajuda bastante a gente ter outros horizontes, porque eu entrei na matéria sem achar que eu poderia ter um impacto. Também já estava bem, como eu posso dizer, descrente, né? Que a gente vai vendo notícia de queimada, de tudo que está acontecendo, falta de investimento. Mas se acreditar que a gente pode fazer sim, pode fazer a nossa parte, sabe? Cada um fazendo um pouquinho, eu acho que a matéria ajuda bastante a gente ter esse tipo de pensamento. Que bom ouvir isso. O importante é a gente não perder a esperança, pessoal. Se a gente perder a esperança e desacreditar no que a gente consegue fazer, por mais que o mundo esteja desabando, não adianta nem a gente acordar no dia seguinte, porque se o mundo vai ser pior, a gente tem que fazer nossa parte, a gente tem que lutar, a gente tem que dar o gás e fazer o esforço que a gente pode para conseguir mudar um pouquinho que seja, porque por mais pouco que seja, se todas as pessoas fizerem esse pouquinho, isso vira um volume muito grande. Eu agradeço o teu comentário, fico muito feliz de ouvir isso. Eu vou parar a gravação agora, porque